Infelizmente, muitos alunos não conseguem progredir e evoluir no estudo do idioma estrangeiro, no estudo do alemão, porque eles cometem alguns erros fatais. Então, você também comete esses erros? Meu nome é Andréa Bon, sou professora de alemão e hoje eu vou falar o que você não deve fazer para aprender um idioma. Então, a primeira coisa que você não deve fazer, que você não deve fazer mesmo, é estudar gramática. Então, se você quiser aprender alemão rápido, não estude a gramática. Agora, se você está pensando que isso não é possível, não tem como estudar alemão sem estudar a gramática, você está enganado. Todo nativo aprendeu a sua língua sem estudar a gramática. Como você acha que o alemão aprendeu o alemão? Ou o brasileiro aprendeu o português? Ou o americano aprendeu o inglês? Estudando regras de gramática? Não, né? Então, olha como nós aprendemos o nosso idioma. Nós não estudamos primeiro a gramática, nós não começamos a escrever, nós começamos a falar, né? Então, primeiro a gente começa a escutar, daí depois a gente vai começando a falar, e a gente só começa aprendendo a gramática quando a gente já tiver um ótimo vocabulário. Então, a gente não vai inverter. Nós vamos, então, primeiro compreender para depois estudar a gramática, ok? Nós todos começamos pela gramática? Quando nós aprendemos o português, nós nos tornamos fluentes sem saber a gramática ainda, não é mesmo? Vamos pensar, a gramática foi criada em cima de uma língua já existente. Então, o povo já falava aquele idioma e depois a gramática veio para descrever o idioma. É errado pensarmos que nós dependemos da gramática para aprender um idioma. A gramática é só uma descrição e ela vem depois do idioma. Primeiro surge o idioma e depois vem alguém e descreve como tudo isso funciona. Então, definitivamente, você não precisa aprender a gramática para aprender alemão. Existem métodos e técnicas maravilhosos que você pode aprender alemão e estudar naturalmente a gramática junto. Sabe quando você fala alguma coisa e acha que está falando errado? Então, esse é o processo natural da gramática. Quando você vai estudando naturalmente a gramática junto, você vai sentindo que você está falando errado, né? Então, esse é o processo que nós precisamos buscar. Aprender naturalmente e não ficar teclando naquela gramática primeiro, porque a gente perde motivação, a gente perde ânimo, a gente perde tempo e a gente acaba não aprendendo o alemão de uma forma rápida porque a gente fica preso estudando a gramática. Então, a regra número 1, não comece estudando a gramática para aprender alemão rápido. Segunda coisa que você não deve fazer, não estude palavras soltas. Não fique decorando listas e listas de palavras. Isso até pode te ajudar para um ditado, se você quiser fazer a curto prazo, né? Mas para você aprender o vocabulário de uma forma bem eficiente, você precisa estudar as palavras dentro de textos, dentro de frases. Quando você estuda o texto, você já vai aprendendo as palavras e a gramática junto com este texto. Terceira coisa que você não deve fazer. Não traduza, entenda, compreenda. Então, muitas pessoas têm o vício de traduzir e traduzir tudo. Pensou uma frase e traduziu em português. Então, esse vício você precisa deixar de lado. Você precisa chegar um momento que você vai forçar o seu cérebro a pensar somente em alemão. Quando você está no início dos estudos no alemão, é importante que você traduza para você se certificar do que você está estudando, né? Então, se você está lá no início e vê a frase Ich mag Kaffee, aí você pode traduzir mentalmente eu gosto de café. Mas depois, toda vez que aparecer Ich mag, essa estrutura, né? Ich mag, você não pode traduzir ela toda vez que você enxergar essa estrutura. Então, em algum momento, você não pode mais pensar em português. Você precisa forçar a compreender aquilo ali. Ich mag, e deu. Você não vai ficar pensando em português. Eu gosto, eu gosto. Então, se você viu a frase e entendeu ela, você não precisa traduzir ela. Mas isso não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? Então, você precisa praticar. Você precisa forçar o seu cérebro a fazer isso. Eu recebo muitos e-mails me perguntando, as pessoas me perguntam, e aí, professora, como você pensa em português ou você pensa em alemão? Depende da situação. Se eu estou no Brasil, conversando com pessoas em português, eu penso em português. Agora, se eu estou na Alemanha, conversando com alemães, eu penso em alemão. Então, eu consegui diferenciar. Quando eu estou num lugar, eu penso em português e quando eu estou no outro, eu penso em alemão. E é isso que você precisa tentar fazer, distinguir os dois idiomas. Quando você fala português, você fala e pensa em português. Quando você fala em alemão, você fala e pensa em alemão. Então, aos poucos, você precisa condicionar o seu cérebro a isso. Eu sei que não é fácil no início, mas nós precisamos fazer isso, compreender, nós precisamos entender. Então, se você compreende,
90% de uma frase ou de um texto está ótimo. Você já está entendendo. Você não precisa traduzir frase, palavra por palavra, porque daí ninguém aguenta estudar muito tempo um idioma. A quarta e última coisa que você não deve fazer. Não pergunte o porquê de tudo. Gente, esse é um dos erros fatais. Eu acho que é um dos piores erros. Tem coisas em línguas estrangeiras que nós não temos como explicar. É assim porque é assim, tá? Então, se a gente vê uma frase, se a gente quiser saber o porquê de tudo, a gente acaba perdendo muito tempo com isso. Ao invés de somente entender e compreender a frase e achar, tá certo assim, eu vou falar assim, é assim que funciona. Então, muita gente precisa sempre saber o porquê. Mas por que aqui se escreve assim? Por que no outro lado se escreve um pouco diferente? Por que a letra aqui mudou? Por que não pode ser diferente, que nem a gente fala no Brasil? Né? Então, muitas coisas na língua estrangeira não têm explicação. No alemão, muitas pessoas me perguntam a questão dos artigos, né? Então, no alemão, nós temos 3 artigos. O der, que é masculino, o das, que é neutro, e o die, que é feminino. Então, as pessoas perguntam, professora, mas no português a gente fala a cadeira. Por que no alemão a gente fala der Stuhl? Por que no alemão é um gênero masculino? Porque isso não está certo, isso deveria ser feminino também. Então, isso não tem explicação. Em alemão é der Stuhl, é um gênero masculino porque é masculino. E no português é feminino porque é feminino e deu. Nós precisamos aceitar isto. Então, não tem por que ficar perguntando por quê e por quê, porque não vai ter uma explicação lógica para você para isso, tá? Então, nós precisamos entender que é assim e continuar os estudos. Resumindo, então, as dicas de hoje, o que você não deve fazer, então. Não comece estudando a gramática. Não vai ser eficiente para você. Você não vai aprender alemão rápido. Nunca estude palavras soltas. Estude em frases, em textos. Não traduza tudo. Compreenda, entenda. E não fique perguntando o porquê de tudo. Tem coisas que a gente não tem como saber o porquê. É assim porque é assim. Vamos absorver e vamos entender o idioma, que nós seremos mais felizes assim. Que nós vamos entender mais fácil o idioma dessa forma. Auf Wiedersehen!